Vejamos, realmente o que é mediunidade para nós, trabalhadores do Templo Luz Universal? A mediunidade é uma forma de, além de prestarmos a caridade, é também uma forma de alcançarmos a evolução de uma maneira mais rápida, com menos interferências ao longo do nosso caminho. Bem, e como se dá a mediunidade em si? A mediunidade nada mais é que prestar a caridade de Deus Pai Todo-Poderoso através do nosso condicionamento energético, ou seja, da energia, do magnetismo que cada um de nós carrega dentro de si próprio. Essa mediunidade é um dom oferecido para algumas pessoas. Apesar de todos os filhos encarnados terem o magnetismo, esse dom da mediunidade é oferecido para poucos. Tendo em vista que essa condição já é pré-definida antes do nosso reencarne, juntamente com nossos mentores. Ou seja, a partir do momento que nós nos colocamos em ser médios, antes mesmo de encarnar, já estabelecemos já esse plano, traçamos já essa meta para essa futura encarnação. E como é feito o aflorescer dessa mediunidade? Como que realmente temos noção dessa mediunidade? Veja bem, a mediunidade ela tem dois propósitos simples. O primeiro propósito é para reajustes que nós temos para conosco mesmo e para os espíritos encarnados e desencarnados que, ora em outra oportunidade, tivemos desavenças e que nos foi dada a oportunidade de nos reajustarmos nessa encarnação. Assim sendo, nós nos colocamos junto a isso a partir de uma data também conhecida nos planos espirituais, que há esse afloramento da mediunidade. E as reações no físico desse afloramento são muito perceptíveis. Nós sempre temos a noção de que a mediunidade aflora de um jeito maravilhoso, onde temos sinais de Deus Pai Todo-Poderoso junto com nós, ouvindo coisas divinas da espiritualidade, vendo anjos, quando realmente não é dessa forma. A mediunidade se dá o afloramento dela normalmente com alguns distúrbios emocionais. Pessoas muito calmas começam a ter acessos de raiva. Pessoas que têm um equilíbrio mental começam a ter esse desequilíbrio. E assim é perceptível esse afloramento. Possamos analisar junto a nós como que foi nossa chegada aqui na casa. Normalmente é através de problemas, normalmente através de dificuldades no físico, onde nós procuramos o auxílio dessa casa, tanto por convite de alguém que está aqui, ou quanto orientação. E assim, nós realmente conhecemos o que é realmente essa mediunidade. A outra forma dessa mediunidade é quando viemos em missão, onde já temos traçado a nossa condição mediúnica, e já vemos com algumas desses acessos à mediunidade já pré-estabelecidos, como a audiovidência, como a clarovidência. Então, a chegada na casa, o desenvolvimento da mediunidade, através de missão ou de provas e expiações. Nós aqui na casa, no Templo Luz Universal, trabalhamos com dois tipos de mediunidade básica. A de doutrina e a de incorporação. Levando em conta que os trabalhos aqui oferecidos são de cura e desobsessão de espíritos. Então, através desses duas condições mediúnicas, de incorporação e de doutrina, temos maior eficiência no cumprimento dessa determinação da espiritualidade. Por isso que não temos a psicografia, nem a audiovidência.
E isso é condizente com a individualidade de cada um. Deus Pai Todo-Poderoso não vai permitir que nós tenhamos algum dom divino que possa nos prejudicar, nos envaidecer. Bem, através disso, vamos falar um pouco da parte de doutrina. O doutrinador, ele tem a condição de se ligar aos mundos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso de forma consciente, com os olhos abertos, como podemos falar aqui. E através do amor e da conduta, que são os seus dois pilares principais, amor e conduta. O doutrinador, ele tem a função de, além de comandar os trabalhos que são direcionados à nossa casa, ele também, por fato de estar consciente em sua mediunização, ele consegue perceber tudo ao redor e principalmente a energia que está no meio onde ele está, tanto no detrimento dos trabalhos da casa, quanto na parte externa. E assim sendo, ele tem a capacidade de fazer a elevação de espíritos e energias que não são de Deus Pai Todo-Poderoso, através das técnicas oferecidas aqui na casa, que uma delas é a técnica da doutrina, que é onde tem aquela parte escrita, que assim se fala a partir do médium de incorporação incorporado com energia ou espírito sofredor. Então ele faz a doutrina, que nada mais é do que exteriorizar através de palavras energias que vão estar limpando a áurea daquele espírito sofredor. A partir do momento que o médium de doutrina está fazendo a doutrina, está fazendo os movimentos com a mão e emitindo todo o amor de vosso coração através das palavras, ele está limpando o campo áurico do espírito sofredor que está junto a ele naquele determinado trabalho. Ou seja, é como se, através dos chakras da mão, ele estivesse limpando, passando sabão na áurea do espírito, tirando toda a impregnação e qualquer coisa que não é do intuito de Deus Pai Todo-Poderoso, colocando-o assim em um ponto de equilíbrio, onde através desse ponto de equilíbrio, a espiritualidade maior pode levá-lo aos planos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso, às casas transitórias, onde continuarão sua evolução a partir desse ponto. O médium doutrinador tem, além desse papel muito grandioso, tem também a função de comandar os trabalhos, onde através dele, dos ministros, que cada um tem, e os mentores, se colocam à disposição de dar sustentação ao longo do trabalho. Ou seja, é indispensável que o médium doutrinador tenha uma conduta moral impecável. Pois assim sendo, se não fosse, grande parte dos espíritos que aqui passam tem condição de acompanhar os médios que aqui se encontram. Se você oferece luz, condição, e se coloca em um padrão elevado moralmente para lidar com o espírito, trazendo ele à luz, você não pode dar margem para que ele questione essa autoridade. Se você diz para um espírito que ele tem que ter paz, tolerância, compreender que o caminho de Deus é amor, humildade, você tem que ser esse exemplo para ele. Nada vale você ter essa condição, falar essas palavras bonitas, exteriorizar elas, sendo que no interior você não tem elas para oferecer. Assim sendo, o espírito se revolta, passa a perseguir a ti, e assim é mais um karma que trazemos junto a nós. Então, essa conduta é indispensável para os médiuns doutrinadores. A mediunidade em si, ela pode trazer-nos grandes
situações que possam nos favorecer ao longo de nossa caminhada. Porque através da mediunidade, nós conseguimos cessar nossos débitos de forma mais rápida, mais objetiva. Através de que, a partir do momento em que nós sabemos lidar com nossa mediunidade, desenvolvemos ela através dos trabalhos que aqui são colocados à disposição de cada um, nós temos maior capacidade de metabolizar a energia divina de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim, nosso campo de atuação se torna maior. Com maior energia, com maior condição de elevar espíritos, nós conseguimos, assim, ter maior eficiência na elevação de espíritos e também na nossa evolução, pois com maior frequência colocando-se na condição divina de Deus Pai Todo-Poderoso, na luz, a partir do momento que prestamos a caridade para outros espíritos, estamos também prestando a caridade para nós, adquirindo conhecimento, energias divinas de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim nos colocando cada vez mais em um pedestal acima. Assim se dá a evolução contínua. A partir disso, você vai conseguindo ter condições de se elevar moralmente cada vez mais. Alguns vícios, algumas situações que antes para nós eram situações normais, nós acabamos nos afastando. Por quê? Porque da mesma forma que a energia negativa impregna cada um, a energia de luz também impregna cada um. Assim, a partir do momento que essa energia de Deus Pai Todo-Poderoso impregna a nós vamos colocar em condições e situações que essa luz nos permite colocar. Assim sendo, alguns locais, algumas palavras, algumas situações que antes nós tínhamos como costume, como formas rotineiras, nós acabamos largando através dessa evolução moral. E como se dá a mediunidade em si? O ato de nos ligarmos com a energia divina de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos em um planeta, em uma situação em que é negativo em essência. Todo o meio que nós estamos não foi feito ainda para que a luz, o amor e a caridade afloresçam de forma espontânea. Sendo assim, para que nós consigamos nos mediunizar, é necessário um esforço, é necessário uma postura. E como é feita? A partir desse momento, nós nos colocamos em harmonia e procuramos um ponto de equilíbrio, para que assim nós saímos da condição mental do nosso meio negativo, para que assim nós nos encontremos em uma condição neutra. Conseguindo isso através de orações, de bons pensamentos, da tranquilidade mental e do espírito, nós colocamos em condição neutra. A partir desse momento, os mentores de luz que assim estão afinizados com cada um, eles projetam essa energia do pedestal onde eles estão para camadas mais baixas de luz. Como você está no padrão intermediário, que não é nem luz, nem trevas, você tem que fazer esse esforço, após o momento de estar em condição neutra, para equivaler-se de seu padrão até chegar a esse ponto de energia. E assim, nós conseguimos trazer a luz divina de Deus Pai Todo-Poderoso, dos mentores, para o meio onde nós estamos. Por isso a palavra médio, somos medianeiros. Nós conseguimos nos conectar à condição elevada de Deus Pai Todo-Poderoso e trazer as orientações e a energia para esse planeta, para essa condição onde nós estamos. E dessa forma que se dá a cura e a desobsessão de espíritos. Muito bem. O uso diverso da nossa mediunidade
da parte da doutrina, dos doutrinadores, é a elevação de espíritos, a retirada de energias negativas, para que assim consigam trazer de volta a condição moral e a condição de serem resgatados para a espiritualidade. Por isso, a necessidade da seriedade, do comprometimento e da condição de se colocar à disposição da espiritualidade. Muito bem, as palavras do dia de hoje foram essas. Na próxima oportunidade, nós iremos direcionar com o intuito da orientação na parte do médium de incorporação. Muito obrigado a todos e graças a Deus.